Bom, simbora então para a correção de São Bernardo do Campo, a prova de PEB 1 2023, tá? Essa é a parte 1. Então eu resolvi fazer essa correção dividindo em duas partes. Parte 1 com língua portuguesa, matemática e informática e a parte 2 com legislação e autores. 2 vídeos de correção, tá? Fiz o vídeo gravado por questões pessoais aí, não pude fazer ao vivo, gosto de fazer ao vivo, mas tive que fazer gravado dessa vez. A parte 1, que é este vídeo, eu vou falar muito de grupo de estudos, porque neste canal do YouTube, nós não desenvolvemos esse conteúdo de língua portuguesa, matemática e informática, isso eu desenvolvo lá no grupo de estudos. Nesse canal do YouTube, a parte 2 é que eu vou falar muito de YouTube aqui, tá? A parte 1 eu vou falar um pouco de grupo de estudos sempre. Fizemos essa aula tal dia, tal dia, tal dia. É só para dar essa explicação e introdução, tá bom? Bom, o que eu aconselho? Na descrição do vídeo aqui, na descrição desse vídeo, tem o link para você fazer as questões. Eu aconselho que você faça as questões antes de estudar, tá? Porque nossa metodologia prevê você fazer as questões para depois estudar o conteúdo daquelas questões. Enfim, é isso. Simbora então para as questões? Se você já fez, se você não fez. Nós fizemos vários estudos da VUNESP o ano passado, né? E nós sempre apontamos para o mapa de calor. O que é o mapa de calor? São as questões que a VUNESP utiliza. E das questões que a VUNESP mais utiliza, nós sempre falamos, olha, utiliza muito interpretação de textos. E agora na prova de São Bernardo, como que foi? 3 questões, no meu ponto de vista, né? Tem pessoas que podem achar que é menos, tem pessoas que podem achar que é mais. Mas 3 questões de interpretação de textos, uma questão de sentido próprio e figurado, e o segundo conteúdo que mais cai, nós sempre temos avisado isso, conjunção, 2 questões de conjunção, tá? Mas a VUNESP não tem muita surpresa. Ela vem mantendo um padrão de prova, dá uma olhadinha aqui, ó. Mantém esse padrão de prova, sempre com várias questões de vários tópicos. E ela concentra um pouco em interpretação de texto e conjunção. Dessa vez não foi diferente em São Bernardo do Campo. Vamos embora. A primeira questão, sempre interpretação de texto, né? Eu normalmente não faço essas questões de cara. Deixo mais para o final porque elas envolvem uma energia. Você tem que ler o texto, tem que ver o que está querendo a questão, né? De acordo com Glaucia Piva, tem que ver lá o que ela queria, se os professores, em vez de conhecer eles alguns livros, se os livros destinados às crianças, se a criança por meio da leitura, tem que você ir e voltar para o texto, ir e voltar para o texto. Nesse caso específico dessa questão, a questão correta é a C. A criança, por meio da leitura, pode aprender a lidar com os seus receios e temores. E assim tem condições de enfrentar positivamente as adversidades do cotidiano. A leitura, assim como o esporte, faz muito isso, né? De ajudar as crianças a enfrentar o dia a dia através de coisas simbólicas. Onde é que estava isso no texto? Estava aqui, ó. No finalzinho do texto, aqui nesse parágrafo, porque ajuda as crianças a visualizarem um caminho, deixa eu sair da frente aqui, mais otimista em relação aos problemas do dia a dia. Então, esta é uma característica da VUNESP. Utiliza aqui nas perguntas cotidiano, tá? E você fica procurando a palavra cotidiano lá e não acha. O que tinha lá? Dia a dia, tá? Dia a dia, sem hífen, reforma ortográfica, tá? Já vamos estudando tudo junto, né? Mas essa é uma característica. Você vai procurar cotidiano, ela não acha. Tem que dar uma interpretada. Por isso que eu gosto de fazer essas questões para o final, porque elas gastam um pouco da sua energia no começo da prova, né? Bom, fizemos aquilo que eu falei para vocês. Eu sempre vou explicar quando nós fizemos, porque isso também é uma prestação de contas, né? Normalmente você faz um cursinho, compra alguma coisa aí, e as pessoas não voltam mais para dizer o que veio. No caso do nosso grupo de estudos, como nós continuamos a estudar, nós não paramos, então eu sempre tenho que explicar, olha, fizemos um estudo de como a VUNESP faz interpretação de textos, fizemos lá no dia 17 de dezembro, já no ciclo para esse concurso de São Bernardo do Campo, já explicamos, já fizemos algumas considerações, que lugar que nós vamos fazer isso da prova, tá? Fizemos um estudo, sim. Vamos para a segunda? A respeito da linguagem do texto. Para mim é uma questão de interpretação de textos, né? A linguagem do texto, ela é o quê? Ela é acessível? Sim, né? Ela é formal? Linguagem formal? Não, ali não é um texto formal. Ela é redundante? Não, de jeito nenhum. Literária, muito menos, e técnica. Não é um texto técnico. Uma questão até um pouco fácil, uma linguagem acessível. Contribui para apresentar um ponto de vista pedagógico cuja validade é atual. Tá aqui, ó.
A leitura é uma prática que traz inúmeros benefícios aos leitores. Está atual isso, né? Aos 6 anos, para especialistas, as crianças passam a se identificar. É uma linguagem não é técnica, não é literária, não é redundante e nem é formal. Ela é acessível. Tá? Para mim, é uma questão de interpretação de textos, né? Bom, vamos para a terceira. A frase do quarto parágrafo. A escola cumpre uma função mais pedagógica, enquanto a família promove uma leitura mais emocional. Está reescrita. Né? Fazer a reescrita dessa frase. Como que ela ficou aqui? Até que a escola cumpra uma função. Como até que a escola? Aqui está falando, a escola cumpre uma função. Cumpre. Né? Então, até que a escola cumpra, não dá. Caso a escola cumpra, também não vai, né? A escola cumpre uma função mais formal, uma função mais pedagógica, né? A menos que a família, como a menos que? Enquanto. Aqui está um enquanto, não tem nada de a menos que, né? A escola cumpre uma função mais pedagógica ao passo, né? Enquanto, ao passo, tudo certo aqui nessas conjunções, né? A escola cumpre uma função mais pedagógica para que... Não, o enquanto dá uma dimensão de tempo, né? Ao mesmo tempo, enquanto. Ao passo que... Ao passo que também dá uma dimensão de tempo. Por isso que a alternativa D é correta. Justamente naquele tema. Classes de palavras. Nós temos lá no grupo de estudos uma missão, né? Você tem que criar uma frase com as 10 classes de palavras. Por quê? Classe de palavras é uma coisa que é muito importante em língua portuguesa, né? E está aqui a nossa conjunção mas, né? Que é o tema que a VUNESP mais pede depois de interpretação de textos, tá? Então, elas são 15 conjunções, vale a pena estudar as 15, porque a VUNESP vem pedindo, ó, quase todos os tipos de conjunções a VUNESP pediu nos últimos 17 concursos de PEB 1. Tá? Dessa vez foi aqui para as conjunções temporais, que é o enquanto, né? Enquanto, tá? Dá uma noção de tempo, né? Eu faço isso enquanto faço aquilo, ao mesmo tempo, né? Dá uma ideia de tempo. Por isso que é uma conjunção temporal, tá bom? Bom, vamos para a questão número 4 já. De acordo com a norma padrão e o emprego de colocação de pronomes, colocação pronominal, estudamos isso, tá? Colocação pronominal tem algumas dicas. Uma delas é, por exemplo, o não. Olha o não aqui. O não puxa o pronome fazendo, né, a próclise. Então, esta é a dica para resolver esta questão aqui, por exemplo, tá? Que este não puxou o pronome, não o tem, né? Não o tem. Às vezes, que é o plural, não o tem, com acento circunflexo, porque está no plural. Então, esse não puxou o pronome, fez a próclise, tá? Quando usar a próclise? Ah, outra coisa. A maioria dos estudos que nós fazemos, nós utilizamos o Toda a Matéria, que é um site muito bom para língua portuguesa, né? E a próclise, que é o uso do pronome antes do verbo, tá? Que é o que aconteceu ali. O não, que está aqui, ó, não me diga, é um fator de próclise. Talvez o fator mais famoso de próclise. Ele chama o pronome antes do verbo, não me diga. E nesse caso aqui, não o tem. Puxa o pronome antes do verbo, tá? Bom, fizemos estudo de colocação pronominal? Fizemos estudo de colocação pronominal, sim, tá? E aqui a quinta questão. Então, se escolheram ler aquele livro é porque aquela história faz sentido na ocasião. Sexto parágrafo. Cuidar desse terror infantil é uma providência importante. Regência verbal e nominal. E agora? Então, o então está em todas, né? Se está em todas também. Optaram a ler, escolheram ler, optaram a ler, preferiram em ler, pretenderam em ler. Esse em ler tá esquisito, né? Propuseram de ler. Deus do céu. Se dispuseram a ler. Tá bem melhor, né? Se optaram a ler. Optaram, escolheram. Tá bom. Então, olha, essas três aqui, esses em ler aqui, tá escrito, e de ler tá ruim, né? Optaram a ler. Cuidar desse terror infantil. Vamos lá na A. Interessar-se por esse terror. Ou estar atento a esse terror. Estar atento a esse terror. Não tem crase aqui, porque aqui tem pronome na frente. Então a alternativa E está correta, né? É uma questão de regência verbal e nominal. Regência verbal está aqui, no exemplo da Márcia Fernandes, lá do Toda a Matéria, tá? Bom,
Passamos para a sexta questão já. Assinale a alternativa que atende a norma padrão de concordância verbal. Assinale a alternativa que atende a norma padrão de concordância. Há muitos caminhos, mas a linguagem é um dos fundamentais para que as crianças estabeleçam relações com o mundo. Obras que convêm, né? Aqui o A não dá, né? Existem muitos caminhos, né? Obras que convêm aos que iniciam contato com os livros são as que oferecem experiências táteis e auditivas. Esta é a alternativa correta. Está aqui, né? Tá aqui a concordância verbal e nominal, que é quando a relação que as palavras concordam umas com as outras, tá? Nós fizemos aula disso também. Agora a questão número 7. Essa questão é a famosíssima crase da VUNESP, né? Crase. Fizemos questão de crase? Fizemos. Estudamos crase. Como que eu resolvo aqui? Quando fizemos a aula de crase, explicamos exatamente isso. Olha, tem duas questões principais para a VUNESP. É a crase antes do verbo e a crase antes do pronome, né? Antes do pronome, crase passa fome. Antes de ação, crase é marcação. Ou seja, com essas duas regrinhas, daria para resolver quase tudo isso. Quer dar uma olhadinha? Ainda muito pequena, já é possível a criança começar a gostar. Verbo, antes de ação, crase e marcação. Não dá? Em uma livraria, as crianças manuseiam e escolhem livros a seu bel prazer. Seu, meu, pronome, antes de pronome, crase passa fome. Não dá também? A obrigação técnica de selecionar livros para os adultos cabe à área docente, cabe à área. E agora? Agora isso aqui não tem nada de regra que não pode, né? Vamos para a próxima? Sentir-se igual a uma fada, ou artigo, ou não dá, né? Ou não dá. Ou numeral, né? Numeral não dá. Um livro pode estar associado a situações. Aqui tem uma outra regra. Se a palavra está no plural, a crase teria que estar numa palavra no plural. As situações. Há situações, craseado e a palavra na frente no plural não dá. Tá? Então, com essas regras a gente elimina e caiu na alternativa C. Tá? E aqui estão os 12 embasamentos da crase, mas esse 1 e o 3 é o que mais a gente utiliza aí para eliminar as questões da VUNESP. Fizemos 2 aulas de crase nesse período. Fizemos uma lá em 6 de outubro, quando estamos começando a estudar para esse concurso da VUNESP, e fizemos uma agora, à véspera da prova. Tá? Às vésperas da prova, fizemos dia 6 de janeiro, né? A prova foi dia 8, né? 6 de janeiro, na sexta-feira, fizemos exatamente o estudo da crase, porque crase é uma coisa que cai muito nas provas da VUNESP, né? Muito bem. E aqui estão as regras da crase, os casos proibidos, os especiais, os facultativos, tá? E os obrigatórios aí da professora Flávia Rita, essas regras de crase. Simbora para a questão número 8. Um texto, interpretação de texto, normal. Pela leitura do texto, é correto afirmar que o narrador... O que o narrador estava fazendo? Ele tinha um comportamento distinto, ele reconhece a dedicação, ele relaciona o passado ao presente. Você tem que ir e voltar no texto para você ver. Onde é que está isso? Ó? Está aqui, ó. Chovia, definia, acordava, impacientava, está tudo no passado. E no final, ele coloca tudo, exige, ocupa, ou relacionou o passado ao presente, tá? Contrapondo a felicidade da infância à dor causada pela ausência da figura materna, pela saudade, né? Simbora para mais uma. Nas 2 orações que formam a primeira frase do texto, se a chuva chovia manso o dia inteiro, se está impondo o quê? Uma condição, uma concessão ou um tempo? Uma condição, né? Então eu já vou queimar aqui as 3 alternativas. Se a chuva chovia manso o dia inteiro, o amor da mãe se revelava com mais delicadeza. O amor da mãe, então, ela se revelava com mais delicadeza se chovia. Ou seja, a chuva era uma causa que fazia com que o amor da mãe se revelasse, que virava uma consequência, né? Então, é uma questão de condição e consequência. De novo, as nossas conjunções, né? Conjunção condicional, que é o nosso se aqui. Se não chover, irei à praia. Tá? Que seria uma consequência, né? Então, é mais uma questão, por isso são 2 questões de conjunção nessa prova. Vamos para a última de língua portuguesa? Assinale a alternativa correta a respeito do termo ou expressão em destaque nos trechos do texto. Em a couve, ela cortava. Aqui é o sentido figurado. Significava triturava. Tá, mas cortava e triturava não tem sentido figurado aí, né? Acho que não dá. Teria que ser sentido literal, né? Bom,
Depois, o angu para casar-se com a carne está empregado em sentido próprio. Não, angu casando com carne, casa por acaso, não tem música de casamento, nada a ver, né? Então é sentido figurado, não sentido próprio. Tudo denunciava o seu amor, está empregado em sentido figurado, ok, significando dissimulava. Tudo denunciava. Tudo denunciava não está dissimulando, está determinando, né? Então, embora o sentido figurado esteja correto, dissimulava que está muito ruim, né? A comida descia leve, sai sentado em sentido próprio. Como é que a comida desce, né? Significando engolia-se sorrateiramente. Não, aqui descia leve é sentido figurado, né? E a alternativa que sobrou, então, vamos ver se pode ser a última, né? Enterrar uma ausência está empregado em sentido figurado, isso. Porque você não... Cadê a ausência para você enterrar, né? Para você colocar na terra? E significa aceitar a morte de alguém, tá? Então é esta a questão certa mesmo, questão de sentido próprio e figurado. Estudamos isso no último estudo do ano passado, em dezembro, em grupo de estudos, sentido próprio e figurado, porque a VUNESP também pede bastante essa questão, né? E sentido próprio e figurado é o quê? Sentido próprio é a denotação, né? Que é o sentido real, literal, e o sentido figurado é o sentido conotativo, subjetivo, tá? Das expressões, que é nesse caso aí, né? Bom, vamos embora para a matemática então. Fizemos as 10 questões de língua portuguesa, agora vamos fazer para a matemática. Esse aqui é o mapa de calor da matemática e já vínhamos avisando, olha, razão e proporção é o conteúdo que a VUNESP mais pede. Aí em São Bernardo, 2 questões de razão e proporção, né? Noção de geometria, teve lá o Tales, porcentagem, 2 questões, sistema de equação de primeiro grau, teve uma questão. Então, tudo aquilo que a VUNESP, o bom de estudar para a VUNESP é que tudo aquilo que ela vem, que ela anuncia no edital e que ela vem fazendo nos últimos concursos, ela mantém o ritmo, né? Vamos para as questões, e aí a VUNESP nós vamos fazer o seguinte agora. Com a VUNESP, não, com a matemática, nós temos o Jamboard. O que é o Jamboard? Jamboard é o aplicativo da Google, né? Tá tendo que estudar matemática, tá tendo que... informática, tá tendo que estudar os aplicativos da Google aí, né? É um aplicativo da Google que nós estudamos matemática. Cadê o Jamboard? Está aqui, o Jamboard. Então, todas as questões nós colocamos lá no aplicativo, tá? E nós fazemos para que isso? Já explico já. Para que as pessoas possam ver a resolução de como as outras pessoas fizeram as questões. E aí isso vai destravando o seu raciocínio, porque não tem uma forma única de você fazer as questões. Cada questão ela pode ser feita de várias formas. Vamos dar uma olhadinha então nessa primeira? 3 turmas do 9º ano do ensino fundamental de uma escola juntas contam com um total de 80 alunos, tá? Então, como que eu faria? 3 turmas, tá? Tem 80 alunos. Muito bem. 15% ficaram em recuperação. O que significa 15% em 80? Eu vou ter que fazer a regra da porcentagem. Vou pegar o 15, vou multiplicar 80, 8 vezes 5, 40, aqui 12, significa 12 alunos. 12 alunos ficaram em recuperação. É isso? É isso. Uma questão simples de porcentagem, né? Calcular 15% de 80. Eu calculei o inverso aqui, porque são 2 números, tá? Vamos ver como é que o pessoal fez lá no Jamboard. Vamos ver aqui como é que foi feito. Ó, 10% igual a 8, 15% igual a 12. Esse raciocínio é muito legal. Por quê? Porque funciona assim, para você não fazer a conta, quanto é 10% de 80? 8. Aí se eu quero achar 15, eu tenho que pegar metade de 10%, que é o 5. Quanto que é metade de 8? 4. Então eu somo 8 com 4, dá o 12. Tá? Então, às vezes a pessoa... esse foi um raciocínio que muitas pessoas fazem no grupo de estudos. Eu não vou fazer a conta, eu faço a conta dividindo em dezenas e depois divido proporcionalmente. Nesse caso, 10% de 80 é 8. Quanto seria 15%? Metade do 8, né? Mais metade do 8 mais 4, tá? Olha que coisa legal. Faz rapidinho, sem precisar nem fazer conta, né? Vamos ver se teve mais aqui. Teve, ó. Outra forma de fazer. 80 alunos. Mesma coisa. Outro raciocínio igual àquele idêntico lá, né? 8% 10% dá 8, 5% 4. Somou 8 por 4, aqui dá para ver bem o que foi feito, ó. Somou 8 com o 4,
somou 10% e mais os 5%, chegou nos 12 alunos, tá bom? Então o Jamboard é isso aqui, você vai colocando como as pessoas vão fazendo. E olha, uma terceira, na verdade que quarta forma de fazer essa questão. Como que a pessoa fez aqui, ó? 15 por 100, 15% de 80, ó. 80 é o quê? Sobre 1. Aí a pessoa multiplica 15 vezes 80, dá 1.200, e 100 vezes 1 dá 100, corta os dois zeros, fica 12 sobre 1. 3 formas de fazer a mesma questão com as mesmas contas, chega no mesmo resultado. Isso é muito legal, porque você vai destravando, você se identifica com uma forma, identifica com outra forma e vai destravando o seu raciocínio, né? Vamos para mais uma questão aqui no Jamboard. Agora vamos para 4, ó. A 4 ninguém fez aqui, então vamos fazer no formulário aqui. Fizemos uma questão, essa é uma questão de porcentagem, estudamos porcentagem no grupo de estudos, estudamos, ó, dia 23 de dezembro, tá aqui, ó, porcentagem, explicando no mapa de calor que porcentagem é um dos conteúdos que mais caem. Dia 13 de dezembro estudamos isso lá no grupo de estudos, tá? Bom, vamos para mais uma questão. Essa é uma questão de área, né? Alguns alunos de uma escola estão alocados em um salão retangular. O que é salão retangular? Um retângulo, tá aqui o retângulo, 24 metros de comprimento, então é o lado maior, 24, por 6 metros de largura, tá aqui. Para a realização de uma atividade, para que seja realizada a atividade, cada um vai ocupar 4 metros quadrados de espaço. O que é isso? 4 metros quadrados. O maior número de alunos que eu posso colocar, então, nesse retângulo, qual é? Ué, é só multiplicar 24 por 6, tá? 144 metros quadrados. Se eu tenho 144 metros quadrados e cada pessoa ocupa 4 metros quadrados, quantas pessoas eu posso pôr? Eu vou dividir aqui, né? 3 vezes 4, 12, para 14, 2, 24, 6, 36 pessoas. É o que cabem neste retângulo, tá? Uma questão simples de área, medidas de área, tá? Deixa eu ver se foi feito aqui no Jamboard. Foi feito, ó. 24 por 6, 144, dividido por 4, 36. Tranquilo, né? Deixa eu ver se fizeram. Ó, aqui o mesmo raciocínio, não tem como fugir muito. E é isto. Mas foi feito, sim, no Jamboard. Vamos para a próxima questão? Bom, fizemos essa questão de resolução de situações e problemas, fizemos essa aula dia 29 de dezembro. Última aula do ano, né? Vamos para outra questão, então. Terceira de matemática. Pela ocasião da formatura de 25 alunos, uma professora decidiu presentear cada um deles com uma caixa de bombons, que custava R$14,90 cada. Então eu vou pegar R$14,90, o valor total despendido. Fácil, né? Eu vou pegar o R$14,90 de cada caixa e vamos multiplicar pelos 25 alunos. Vamos ver se fizeram no Jamboard para ficar mais rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aqui. Ó, mesmo raciocínio. Não fez a conta. Por quê? Se 10 caixas, 149, 20 caixas, 298. Portanto, 25 caixas, 372,50. Aquele raciocínio que eu expliquei para vocês, que muitas pessoas fazem no grupo de estudos. Vê quanto é o preço da dezena, qual é o valor correspondente à dezena, e depois quebra o que falta para chegar na dezena. Vamos ver outro raciocínio? Este fez a conta igual eu faria. 14,90 vezes 25 dá o dos 372,50. Veja, são duas formas diferentes de fazer, tá? É isso, duas formas diferentes de fazer. Bom, fizemos questão de resolução de problemas, dia 29/12. Tranquilo. Agora uma questão de resolução de problemas de novo. Vamos ver se foi feito no Jamboard. Um festival de música pode durar no máximo 4 horas e 10 minutos. A banda 1 apresentou, depois teve intervalo. A banda 2 apresentou, teve intervalo. A banda 3 apresentou, teve intervalo. E quanto tempo ficou para a banda 4, hein? Vamos ver como é que vocês fizeram no Jamboard. Vamos ver. Olha aí. A banda 1, 50 minutos. A banda 2, 1 hora e 5. A banda 3, 48. Total, 2 horas e 43. Somou aqui e faltava 42. Somou os 42 minutos. E falta... Quanto é a resposta disso? Deixa eu ver aqui. 42 minutos.
A pessoa aqui, porque somou 2 horas e 43 para 3 horas e 28, que é o que tinha, tá? Faltava aí os 42 minutos. Foi assim que a pessoa fez aqui, né? Tem outra resolução? Tem. Esta é a resolução que soma a banda 1, o intervalo 1, a banda 2. Ó, aqui colocou 65, por quê? Porque é 1 hora e 5 minutos, né? O intervalo 2, a banda 3, o intervalo da banda 3, deu 208 minutos. Se tinha 4 horas e 10 minutos, tinha 250 minutos para fazer. Por que 4 horas, 240 minutos? Mais 10, 250 minutos. Tira 250 do 208, chega lá no 42 minutos, né? Muito bem, é isso, essa questão. Vamos para a próxima. Vamos ver se tem próxima. Resolução de situações e problemas, já falei. Esta aqui é razão e proporção. Essa é a preferida, né? Minha preferida. Vamos fazer aqui primeiro. 140 alunos de uma escola. Vamos marcar aqui 140. 3 meninos para cada 4 meninas. Então, o que eu tenho? 3 meninos para 4 meninas. 3 está para 4. Neste conjunto aqui eu tenho 7 pessoas. A cada 7 alunos tenho 3 meninas, 3 meninos, 4 meninas. Então como é que eu vou saber quantos são agora? Eu pego 140, divido por esse conjunto de 7. E vou ter o que aqui? 20. Então volto para cá e multiplico 3 vezes 20 igual a 60. E 4 vezes 20 igual a 80, para dar uns 140 alunos, eu sei que eu tenho 60 meninos e 80 meninas. E ele quer saber o seguinte lá, a diferença entre o número de meninos e meninas. 60 menos 80, 20. Tranquila a questão, né? Razão e proporção, tá? O que importa é você saber que se existe uma razão, 3 meninos para cada 4 meninas, eu tenho aqui 7, um conjunto de 7 crianças, né? 3 e 4. Eu divido o número total por esse conjunto, deu 20, e multiplico cada uma dos dois valores ali pelo 20 e chego no número total. Vamos lá para o Jamboard ver como é que o pessoal fez. Não deu tempo de fazer. Aqui, 140 dividido por 7. Não explicou aquele raciocínio, né? 3 para 4 igual a 7. 20 vezes 3, 60. 140 menos 60 igual a 80 meninas. Ó, aqui, veja como é diferente. Aqui o que a pessoa fez? Ela multiplicou 20 vezes o 3. E depois ela não multiplicou 20 vezes o 4. Ela foi lá e pegou os 140, que era o total, e tirou os meninos que ela tinha achado para achar as meninas. Veja como cada um pensa de uma forma, vai articulando a questão de uma forma, né? Vamos para a próxima, então? Simbora para mais uma. Fizemos razão e proporção? Quando fizemos? Fizemos dia 17 de dezembro. Aliás, razão e proporção nós fizemos quando fizemos a Semana VUNESP, né? A aula da quarta-feira foi sobre razão e proporção na Semana VUNESP. A aula 2 que está aqui no canal do YouTube. Uma questão, então, vamos lá para 16 já. Média aritmética. Como é que eu faço aqui? Média aritmética. O conceito de média é importantíssimo aqui. Fizemos uma aula só sobre média, que é o seguinte. O que é a média? Média é o total dividido pela quantidade. Se eu souber isto, tá? Que também pode ser assim, o total é igual à quantidade vezes a média, ou o valor unitário, tanto faz. Com qualquer uma das duas formas, eu chego lá. Por exemplo, se a média aritmética dos alunos do 7º ano, no primeiro semestre, é igual a 30 alunos por turma. Quantas turmas eu tenho? 4. Então, a média é 30. Então, vamos pôr aqui embaixo. Ó. A média é 30. Quantas turmas eu tenho? 4. Para eu saber o total de alunos, quanto que fica? 4 vezes 30, 120 alunos. Tá? 120 alunos. Com a forma de baixo, podia ser de cima, podia ser de baixo, tanto faz. Eu achei o total de 120 alunos. Tá? Quantos que eu sei... Quantos alunos que eu sei que são do 7º B agora? Como é que eu faço? Eu tenho que chegar no 120. Então eu vou somar aqui, eu vou somar aqui mesmo. Ó. 5 com 4, 9, com 6, 16. E vai 1.
3, 5, 7, 8, 86 alunos. Então, eu tenho 120, que é o total, menos 86, chego aqui a 34 alunos, que é a resposta correta. Qual é o conceito aqui? Eu sabendo o conceito de média, eu consigo me virar aqui. O que é a média? Média é o total dividido pela quantidade. Tenho 4 classes. O total de alunos, 120, dividido por 4 classes, dá o total da média de 30. Tá? Então, com esses, ou com a forma da divisão, ou com a forma da multiplicação, que é um pouco mais fácil. Eu sabendo a ideia de média, eu consigo sair dessa questão. Vamos ver no Jamboard como é que o pessoal fez? Esta aqui é a 16ª. Deixa eu ver se... essa aqui, ó. Eu coloco 5, porque cabe em 20 só, né? Então, vamos pegar o outro Jamboard aqui. Vamos pegar o número 2 agora. Vamos lá. Vou pegar o Jamboard 2 para saber como é que o pessoal resolveu isso. Olha, o Jamboard 2 eu não arrumei ainda. Então, embora arrumar já. Tá demorando um pouquinho a abrir. Ó, a pessoa fez aqui mesmo, ó, somou. Aqui os alunos deu 86, fez o 30 vezes 4, 120, tirou o 120 do 86, deu 34, tá? Vamos ver se tem mais alguma resolução. Não, só essa resolução. O pessoal não preencheu ainda. Vamos para a segunda questão. Segunda questão. Tá. Preciso falar isso, né? Fizemos média. Quando fizemos média? Fizemos aqui dia 30 de dezembro. 30 de dezembro. 30 de dezembro fizemos aula de média. Média aritmética simples, tá? Bom, questão 17. Também utilizava a mesma tabela. Agora o que está perguntando é, para o segundo semestre foi feita a transferência dos alunos do 7º A para o 7º C. 7º A foi feita a transferência para o 7º C. Depois de feita a transferência, o número de alunos do 7º A passou a ser o correspondente a 70% do número de alunos do 7º C. Eu gosto muito de razão e proporção. Então o que aconteceu com a minha cabeça nesse momento? Eu olhei e falei, se passou a ser 70%, é que a cada 10 alunos do 7º C teriam 7 do 7º A, que corresponde a 70%, concorda? Então, para mim ficou uma razão de 7 para 10. Quando falou 70%, na minha cabeça virou razão de 7 para 10. 7 para 10 significa que a cada grupo de 17 alunos, eu tenho 7 no 7º A, 10 no 7º C. Mas quantos alunos eu tinha no total? 24 mais 27. Eu tinha 51 alunos. Se eu tinha 51 alunos nas duas classes, foi remanejado e passou a ficar numa proporção de 7 para 10, quanto que é 51 dividido por 7? 51 dividido por 7 é igual a 3. Quer dizer que eu fiquei com 21 alunos, porque é o 7 vezes 3, e 30 alunos. Ou seja, fiquei 25 no 7º A, 30 no 7º C. O que está perguntando lá? O número de alunos do 7º A que foram transferidos. Então, tinha 24, ficaram com 21, foram transferidos 3 alunos, tá? 24 menos 21 igual 3 alunos, que é a resposta correta. Eu fiz assim porque na minha cabeça funciona muito com razão e proporção. Para algumas pessoas pode funcionar com porcentagem, para algumas pessoas pode funcionar com regra de 3. Como que foi feito aqui? 70% menos 30 igual a 21. 24 menos 21 igual a 3. Olha como que a pessoa fez. Aqui, um outro raciocínio diferente, né? Tem só esse? Não, tem mais um, ó. Deixa eu arrumar isso aqui. Pôr para cá. 24. Como é que a pessoa achou aqui? 30 vezes 70. 21 igual a 70% de 30. Então, aqui a pessoa acho que foi testando, né? O ruim de fazer o Jamboard sem a pessoa explicar. Por quê? Porque no estudo, lá no grupo de estudos, quem faz vai explicando como chegou no raciocínio, né? E aqui teria que saber qual que é a ideia da pessoa para chegar nesse raciocínio aqui, tá? Eu explico as minhas, mas as ideias das pessoas nem sempre dá para recuperar quando não está explicada ali, né? Fizemos questão de razão e proporção? Muitas, né? E questões de tabela e gráfico também estudamos às vésperas da prova, ó. Dia 6 de janeiro, a prova foi dia 8, né? E a questão de média aritmética fizemos dia 30 de dezembro, tá? Vamos para a antepenúltima.
Em uma turma de ensino fundamental há 40 alunos, sendo 16 meninas e 24 meninas. 16 meninos e 24 meninas. A professora dividirá todos os alunos em grupos e cada grupo contendo meninos e meninas de modo que a quantidade do... Quando vai falando assim, o que eu aconselho você que está aprendendo, que não tem ainda proficiência em matemática, e para você também que tem, tá? Nós temos um PDF lá no grupo de estudos com 240 questões da VUNESP. Tá? Eu, para desenvolver matemática, imprimi esse PDF e fiz as 210 questões. Por quê? Porque quando começa a falar, você vai falar, ah, isso aí é MDC. O que é MDC isso aí? Eu vou pegar os 24 e os 16 e vou fatorar isto, né? Para quê? Para achar qual é o grupo, ó. Vai dividir, aqui tá falando que vai, ó, dividirá, tá vendo? Dividirá. Então já sei o que significa. Que significa que eu vou ter que fatorar isto. Fatoro aqui 8, fatoro aqui 4 e aqui 6. Fatoro aqui vai para 2 e aqui 3. Aqui não deu mais, né? Aqui vai para 1 e aqui vai para 3, tá? Então, o que acontece? Esses três números aqui são os números que eu consegui dividir todo mundo. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Eu sei que 8 é o MDC, máximo divisor comum. Então, eu sei que a professora vai parar 8 grupos, tá? É correto afirmar que a diferença entre o número de meninas e o número de meninos em cada grupo, ela fará 8 grupos. Então, com os meninos, 8 grupos de 2, né? Para dar os 16 meninos, ok? E as meninas, ela fará 8 grupos com 3 meninas, para dar as 24 meninas, ok? Está perguntando a diferença entre o número de meninas e meninas. Olha, menina 3, menino 2. Então a diferença 1, tá? Um menino, uma menina a mais no grupo das meninas. Uma questão de MDC. Vamos ver se tem no Jamboard. Ver se o pessoal fez. No Jamboard. 2 para 3, 40x. Aqui não mostrou, aqui fez. Deixa eu subir isso daqui para saber como é que a pessoa fez. Opa. É ao vivo errando o Jamboard, né? Ao vivo não, tá gravado, né, Marco? Mas eu não vou cortar, não. Não vou editar esse vídeo, não. 16. Já, ó, aqui, né? Já fez o MDC direto. Já pegou o 8 e já deu bala no 8 aqui. Já achou o 8. E aí, 3 meninas, 2 meninos, achou a diferença para 1. Veja, aqui a pessoa colocou no Jamboard a forma que ela resolveu. Porque muitas vezes na prova, a pessoa vai atropelando as frases, não vai marcando o que vai fazendo, já vai pressupondo num nível mais avançado, você não vai marcando tudo que você for fazer, tá? Bom, aí acabou essa questão. Vamos para a próxima. A próxima é uma questão... Fizemos razão e proporção, fizemos MDC e fizemos Tales nos nossos estudos. Eu olhei aqui e falei, teorema de Tales, né? E a primeira coisa que eu faço quando eu olho um teorema de Tales, que parece uma televisão, né? Então eu sei que eu tenho que multiplicar este 50, multiplico lá, e eu vou até trocar de cor aqui para ficar mais fácil, tá? E eu sei que eu multiplico esse x aqui pelo 75 aqui. Teorema de Tales para mim é regra de 3, simples, tá? Multiplica cruzado e ponto final. Então, o que eu já falei? Certeza que precisa achar o x, né? Vamos achar o x aqui? Vamos achar o x em verde. Então, x vezes 75, 75x. Igual x mais 60. Opa! Aliás, está aqui, né? 50, x mais 20. E agora? Agora tem que fazer a redistributiva. 50 vezes x, 50x. 50 vezes 20, 100. Cuidado para não errar na conta. Errei. A primeira vez eu errei nessa conta aqui. Então, como que fica isso agora? Agora eu vou fazer uma equação no primeiro grau. Eu mudo o x para o outro lado. Isso fica assim. 75 menos 50. Opa, é tudo x, né? Igual a 100. Portanto, x igual a 100 dividido por 25, que é igual a 40. 40, tá? O que está errado de novo? 50, 10,
2, é 1000. Ó, errei na conta de novo. Eu errei a primeira vez e errei de novo. 1000 dividido por 25, 40. Então o x vale 40, tá? Se eu sei que o x vale 40, o que está perguntando aqui? Kleber partiu do ponto A e andou x, andou 40. Depois, do ponto B foi até o ponto E, andou 40 mais 60, andou mais 100 então, vá? E depois andou mais 75, então vamos fazer aqui 40 mais 100, 140, mais 75, igual 215 metros. Chegou aqui, tá? Errei a primeira vez na conta, uma conta boba, né? 50 vezes 20. Errei a primeira vez, 100, mas como 100, amigo? Tá? Então tem que tomar cuidado e refazer a conta. Qual é o principal conhecimento aqui? Teorema de Tales. Teorema de Tales, para mim, é regra de 3 simples. Multiplica cruzado e ponto final. Eu não consigo entender daquela forma de que, olha, vamos ver aqui no Jamboard. No Jamboard deve ter. Quer ver? Ó. B está para BC, assim como DE está para EF. Eu não consigo guardar isso. Eu só olho para o teorema de Tales e falo regra de 3 simples. E aqui a pessoa mostrou como é que fez a distributiva, como é que chegou no resultado certo. Tá? Ok? Agora vamos para a última questão, que essa é muito legal. Olha como é que a pessoa respondeu aqui, ó. A Dileia, né? Não consegui resolver, mas equilibrei o gabarito. Faltava uma na alternativa D, marquei e consegui fazer. O que significa isso? Significa o seguinte, ó, deixa eu explicar isso agora. Nos nossos estudos, nós usamos isso aqui. Em matemática, a VUNESP normalmente equilibra o gabarito. Nas últimas 17 provas, sempre ela mantém o mesmo número de alternativas A, B, C, D e E. Então, quando chegou neste ponto aqui, nesta última questão, faltava uma alternativa D. Então, tinha 2A, 2B, 2C, 2E, mas tinha uma D só. O que a Dileia fez? Falou, bom, não vou fazer porque não estou entendendo. Uma questão chatinha. Vou marcar na D. E acertou a questão por equilíbrio do gabarito, tá? Equilibrando o gabarito, consegue fazer, muitas vezes, acertar questões que não tem o conhecimento, o que naquele momento não deu para fazer, enfim. Como é que faz essa questão? Bom, vamos lá. Uma turma de exponencialmente um certo número de alunos que foram totalmente acomodados em N fileiras. Onde é que estão as N fileiras? Deixa eu ir marcando aqui. N fileiras está aqui, né? Com N mais 3 carteiras. Como é que eu sei? Tenho 2 filas, 5 carteiras. Quantas carteiras eu tenho? 2 vezes 5. Eu multiplico fileiras por carteiras. Então, é o N que é fileiras, multiplicando o N mais 3. Com a saída de 4 alunos, que é o menos 4 que está aqui, ficou igual N mais 1 fileiras, que está aqui, vezes N mais 1 carteiras. Por que é fileira vezes carteira, Marco? Se eu tenho 2 fileiras de aluno e tenho 4 carteiras em cada fileira, quantas carteiras eu tenho ao todo? Eu multipliquei tudo, tenho 8. Por isso que eu sempre multiplico fileiras por carteiras. E por que está esse menos 4? Porque falou que quando tirou, ficou igual a N mais 1 e N menos 1. Então, N mais 1 e N mais 1, né? Então, como é que eu faço agora? Eu multiplico o N vezes N, que dá o N2, o N vezes 3, que dá o 3N. Vou multiplicando tudo aqui. N menos 2, N2, porque são N2 menos N2, N ao quadrado menos N ao quadrado. E chego no número de 40 aqui no final. Eram 40 carteiras. O que está pedindo a VUNESP? A soma dos algarismos 4 mais o 0. 4 mais o 0, 4. Por isso que o resultado aqui deu 4. Deu 4. O resultado aqui deu 4. Porque deu 40 carteiras, quando eu multipliquei as fileiras pelas carteiras, tá? É uma questão chatinha, não precisava fazer, porque se você equilibrasse o gabarito, conseguisse acertar todas as outras, você conseguiria, mas a resolução tá aí. Se você quiser estudar bem como é que faz isso, quase caiu numa equação de segundo grau, mas dava para resolver como uma equação de primeiro grau aqui desse aí, da frente aqui, tá? Tá tudo aqui e tá no Jamboard também para quem é do grupo de estudos para fazer. Fechou? Vamos agora para a nossa informática. Fizemos uma aula dia 27 de dezembro de equação de primeiro grau, que é essa história de joga para cá, joga para lá, menos, mais, dividindo, tal. Vamos agora para informática para acabar, tá? Né? 45 minutos lá de vídeo. Vamos fazer rapidinho informática. O que informática trouxe de novidade a VUNESP para essa prova? Não muita.
Por quê? Nós fizemos aqui um mapa de calor das provas 2022 e 2023 no magistério e sempre numa certa ordem, ó, Windows 10, Word, Excel, PowerPoint, manteve essa ordem. Só que, ao invés de fazer Word, fez documentos, tá? E fez Google Meet. Mais uma questão fácil de Google Meet, né? Vamos dar uma olhadinha então para terminar esse vídeo 1, a parte de informática. Primeira questão, a 21, né? Um usuário do sistema Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão, deseja modificar as cores na janela de aplicativos. Para tanto, acessou a tela que é apresentada no menu Iniciar e clicou nas opções Configurações. E daí fez o quê? Depois das configurações, quero alterar as cores aqui do Windows, aqui de tudo que me cerca. Como que eu tenho que fazer? Iniciar configurações, customização, especificação, nunca ouvi falar nessas palavras. Formatação, podia ser. Individuação. Individuação. Ó, aqui sobraram duas possibilidades, né? Todo mundo está acostumado com Windows. Formatação e personalização. Como eu quero deixar as cores do meu jeito, do jeito que eu quero, com as características que eu quero, tá muito mais para personalização, tá? Que é a alternativa correta. Onde que tá isso? Ó? Quando eu digito aquela janelinha do Windows, clico nela e digito configurações, vai abrir este painel para mim aqui. Como que eu vou alterar as cores? Tá aqui, ó. Ó, bem em cima daqui na minha cabeça, ó. Cores. Cores. E ó o que tá pedindo aqui, personalização. Ó. Não tem formatação, individualização, não tem nada dessas coisas, tá? Então só para você saber, cores aqui tá na personalização. Segunda questão. Essa eu acho que é a questão mais fácil da prova, né? Por quê? Todo mundo que usa, aqui não é o Word, é documentos no Google, mas todo mundo que usa sabe como formatar o texto. Aqui tem o texto abóbora. O texto não está meio inclinado, né? No itálico. Qual é o inclinado itálico? É o número 2 aqui, né? Olha como é fácil. Ao olhar ali, eu já consigo fazer a correspondência. O número 2 está onde? Não está na A, está aqui na B, está na C, não está na D, não está na E. E agora eu preciso só saber o seguinte, laranja e morango. Se eu souber uma das duas coisas, o que ela é, eu já consigo. Laranja, esse texto está subscrito aqui, né? Está com um sublinhado embaixo. Onde que está? Está aqui no U, ó. Sublinhado embaixo, tá? Sublinhado embaixo. Então, é o 1 e o 3. O 3 está aqui, ó. É a letra C, né? E para confirmar, o morango. O que é o morango? Tá um texto realçado, em negrito, alguma coisa assim, não é isso? E onde que está o texto realçado em negrito? Tá aqui na 1, ó. Na 1, né? No bold de negrito, bold em inglês. Portanto, a sequência correta, então, é 2, 3, 1, que está na letra C. Né? Questão muito fácil essa questão aqui de documentos do Google. Vamos agora para uma questão mais difícil. Essa é difícil. E a gente sempre falou isso, né? Sempre que nós fizemos aula de informática, nós fizemos duas de Excel no grupo de estudos. Nós falamos isso. Excel sempre cai nas fórmulas. E fórmulas é um pouco complicada. Então tem a tabela e é sempre do mesmo jeito que a VNESP pede. O que foi digitado aqui nessa célula B5, tá? Para dar esse resultado 603. Qual dessas 5? Ó, aqui tá falando, ó, célula B5, tá vendo? Qual dessas 5 fórmulas foi digitado? Então, pagamento, B3, B4, B4, menos B2, aqui dava para desconfiar que não podia ser, né? Menos B2, menos 545, não faz sentido. Então, B3 ou B4, qual é a dúvida que eu tenho aqui? B3, que seria 10, ou B4, que é a taxa de juros. Normalmente começaria com taxa de juros, né? Se fosse pensar um pouco, vai começar com taxa de juros, então começaria com B3, B4. Eu eliminaria aqui essas outras possibilidades. O B4 está aqui, que é a taxa de juros que está aqui. Depois a taxa de juros, o capital e as parcelas ou as parcelas e o capital? Qual seria a alternativa mais interessante? Seria normalmente a quantidade de parcelas e, por último, né, o capital, que é a alternativa que está aqui na B. Então fica B3, aliás, B4, que é a taxa de juros primeiro, vamos pôr o número 1 aqui,
Depois, número 2, o B3, que é a quantidade de parcelas. Por último, o menos B2, ó, é menos B2 mesmo, que está aqui. Tá? Esta é a ordem. Uma questão difícil. Vamos dizer uma questão difícil. Então, olha, aplicando todas as fórmulas, daria exatamente 606 aqui nesse pagamento B4, B3, B2, nessa sequência, né? E a fórmula do Excel está aqui, ó. Sintaxe de pagamento, ó. Taxa. Onde é que está a taxa? Está aqui no B4, né? Número de pagamentos. Onde é que está o número de pagamentos? Parcelas está aqui no B3. E por último, o valor que está aqui no B2. Então, B4, B3, B2, essa foi a sequência correta. Uma questão difícil do Excel, hein? Vamos para a questão agora de PowerPoint. Aqui tem um grande problemão. Por quê? Nos editais da VUNESP tem lá PowerPoint e apresentações. Então você se confunde um pouco, porque nem sempre aqueles menus que estão no PowerPoint estão nas apresentações. Nesse caso aqui fala do PowerPoint, mas depois a pessoa pula lá para o aplicativo Apresentações do Google. E aí ele quer importar slides na guia do aplicativo Apresentações. Então, você sabe que o arquivo fica para a esquerda, né? Depois tem o editar, ferramentas, inserir slide. Se fosse no PowerPoint, você fala, não, PowerPoint, o arquivo é... Quando você abre o arquivo, você vai ter aqui, ó, arquivo novo, arquivo abrir, informações, imprimir. Você fala, não, o arquivo não pode ser. E você descarta essa possibilidade. Aí que é o problemão. Por quê? Porque justamente para apresentações na Google é arquivo. Quer dar uma olhadinha? Olha como é que fica. Ó. Quando você está lá no apresentações, que equivale ao PowerPoint, né? Você clica no arquivo e mostra as opções novo, abrir e importar slides. Então tá aqui também, não é uma questão fácil não. Por quê? Porque leva na confusão. Você que está acostumado com o PowerPoint, quando você tem no PowerPoint o arquivo, não tem importar slides no arquivo. Tem abrir, salvar e tal. Mas aqui no app da Google tem importar slides. Por isso que essa questão se tornou difícil, né, na prova. Vamos para a última, então, de informática em São Bernardo. Google Meet, essa é fácil. Deseja discutir com dois colegas? Você quer fazer uma videoconferência? A gente faz lá no grupo de estudos. Nós fazemos, né? No grupo de estudos. Toda quinta, todo sábado, Google Meet. Então, eu que abro a chamada, a maioria das vezes. Então, eu lembro muito bem que você clica no Google Meet. Qual é a opção que você seleciona? Convocar evento? Não. Intimar grupo? Olha, intimação? Não. Marcar encontro? Podia ser. Nova reunião? Pode ser. E recrutar equipe? Não. Aqui a dúvida podia ser entre marcar encontro e nova reunião, mas é uma reunião do Google Meet. Então, nova reunião. Né? Olha como é que aparece para mim. Você cai na página do Google Meet, já está aqui, ó. Nova reunião. Então, para quem está acostumado direto a fazer chamadas, essa não foi uma questão difícil, não, né? Bom, essa foi a parte 1, Língua Portuguesa, Matemática e Informática. São as questões que nós trabalhamos mais no grupo de estudos. Não trabalho nesse canal do YouTube aqui. Quer saber o que é grupo de estudos? Tem o link aqui no banner, tá escrito aqui em algum lugar, aqui em cima no banner, grupo de estudos. Clica ali para você conhecer o que é. E se você quiser fazer a parte 2, leis e autores, é o próximo vídeo da correção de São Bernardo, tá ok?